Pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de História do 7º ano e hoje nós vamos para a segunda parte da formação do Estado moderno. Pois bem, como nós vimos na aula anterior, nós observamos que o Estado moderno, ou seja, as monarquias absolutistas que começaram a ser criadas, elas precisavam de algumas coisas para poder ter o seu domínio absoluto. E as coisas que elas precisavam, aquilo que elas precisavam, elas conseguiram, que foi o apoio financeiro com a ajuda dos burgueses e o apoio moral com a ajuda dos teóricos. E hoje nós vamos ver duas monarquias que se deram bem no período das monarquias absolutistas, duas das maiores potências europeias, que são França e Inglaterra. A primeira, França, veio da Guerra dos 100 Anos com vitória. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que durou de 1337 a 1453 entre França e Inglaterra. Não foi um tempo direto, todo o tempo tendo essa guerra, mas teve suas pausas e teve vitórias para cada lado, e por fim a Guerra dos 100 Anos termina no ano de 1453 com a vitória da França, e a França, com essa vitória, consolida o seu poder. Os franceses se tornam mais unidos ao rei, e isso faz com que o poder do rei se torne mais forte ainda. E com essa vitória, a França começa a ser um império imponente ali na Europa, começa a ter o seu privilégio ali na Europa, o seu apogeu europeu. Com essas vitórias, a França ela estabeleceu novos impostos. Inclusive, um dos impostos, o mais importante, foi a talha, que foi a cobrança de imposto dos plebeus para a coroa. E em 1643 morre o rei Luís XIII. O seu filho, quando ele morre, o Luís XIV, ele tem somente 4 anos. O Luís XIV tem 4 anos quando o rei, seu pai, Luís XIII, morre. E o que acontece? Governa interinamente durante a menoridade de Luís XIV a regente Ana da Austrália e o primeiro-ministro Cardeal Massarino. E durante o governo desses dois, a França começa a passar por um grande atrito, mas os dois conseguem controlar. E quando Luís XIV ele se torna maior de idade, ele toma a frente do poder. E quando o Massarino morre, o Luís XIV, ao invés de nomear um novo ministro no lugar dele, ele decide governar a França sozinho. E com isso ele recebe apoio de outros da burguesia francesa, e tira da França os antigos nobres que não estavam de acordo com o reinado absoluto do rei. E assim, Luís XIV ele tem um reinado absoluto na França. E uma outra atitude que ele faz é revogar o Edito de Nantes. O Edito de Nantes foi um edito feito para que os protestantes tivessem liberdade de culto. Com o rei Luís XIV, esse edito ele é derrubado e os protestantes não têm mais liberdade, e a França passa novamente a ser um país totalmente
católico. Luís XIV também teve vitórias durante o seu império. Uma das vitórias foi conquistar terras do Império Germânico e também fez também um novo imposto, mas dessa vez cobrando imposto da nobreza. E isso tornou o Império Francês muito mais imponente, muito mais potente naquele período. Um outro império foi o outro império de monarquia absoluta foi o inglês. A Inglaterra, diferente da França, depois da Guerra do 100 Anos, a Inglaterra passou por conflito civil, e durante 35 anos houve a chamada Guerra das Rosas, chamado assim porque duas famílias lutavam ali nessa guerra. A família Lancaster, que tinha a rosa vermelha como símbolo, e a família York, que tinha a rosa branca como símbolo. E durante 30 anos essas duas famílias brigaram, de 1455 a 1485. Essas famílias brigaram até que chegou em um parente distante de Lancaster. Esse chegou e venceu as batalhas e se tornou o rei Henrique VII. O rei Henrique VII, ele pôs ordem na casa, se casou com a Elizabeth, que era da família York, e uniu os poderes dessas famílias, fazendo assim a dinastia Tudor. Logo após a sua morte, o seu filho, ele toma de conta da Inglaterra. O seu filho se chama Henrique VIII. Henrique VIII, ele vai fazer mudanças mais significativas ainda. Vai fazer mudanças que vai consolidar o poder absoluto do rei. E uma dessas mudanças é tirar o poder da igreja, tirar a igreja católica da Inglaterra e fazer uma nova igreja, a igreja anglicana, que já foi estudado por nós em outra aula na aula sobre o protestantismo. E esse rei, ele em 1534 cria a igreja anglicana e torna o supremo líder desta igreja, além de tirar a igreja católica de uma religião daquele país. Ele toma as terras da igreja católica e aluga ela, e com isso ele faz com que o reinado da Inglaterra seja absoluto. A sua filha Elizabeth I dá continuidade a esse absolutismo inglês por mais 45 anos. Pode-se ver então que ela manteve isso, e até hoje a dinastia Tudor existe, com a Elizabeth II, que reina até hoje. Então, pessoal, esse é a nossa aula sobre a formação de Estado moderno. Lembrando que esse nome se dá porque a Europa sai da Idade Média e vai para um outro período chamado de Idade Moderna, justamente por causa da criação destes Estados modernos. E esses Estados modernos, eles vão criar novas leis que dão poder absoluto ao rei, e nós vamos ver mais na frente outros reinados sendo absoluto, como o de Portugal, um dos reinados que foi absoluto e que nós vamos ver que cresceu muito com a expansão comercial. Valeu, pessoal, e eu quero que vocês me falem ou da dinastia Tudor ou de Luís XIV. Vocês me falam de um desses dois reis. Eu só quero um, não precisa ser dois, eu só quero um de um desses dois reis. Vocês me falam um pouco da história deles. Valeu? Muito obrigado.